Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui para a primeira aula desse novo trimestre. Chegamos ao terceiro trimestre do ano e nesse trimestre vamos estudar o livro de Salmos. Essa aqui é a nova revista e eu já falei aonde você pode adquirir no vídeo da última aula do trimestre passado, que nós estudamos essa revista aqui de João. E hoje nós vamos iniciar na primeira aula do novo trimestre, tá? E a, essa lição ela é baseada no Salmo 1. Nós vamos fazer uma introdução ao livro de Salmos e vamos meditar no Salmo de número 1, no Salmo 1 desse livro. Então, assunto da lição 1, Salmo 1, o Salmo da Felicidade. E o texto áureo diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Salmo 1, verso 1. E desde já eu te convido a nos acompanhar nessa nova jornada. Serão 13 aulas que vão nos abençoar e enriquecer o nosso conhecimento acerca da palavra de Deus, especialmente no livro de Salmos, que é o livro que vamos estudar nesse trimestre, tá bom? A verdade prática diz assim: os salmos são uma coleção de louvores e orações que transmitem paz aos corações e inspiram a louvar e a confiar no Senhor. A nossa leitura bíblica é o Salmo 1, verso de número 1, até o verso de número 6. E eu vou ler na versão NAA, Nova Almeida Atualizada. Tá? Convido você a ler, também vou colocar o texto na tela. Diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém. Até aqui a nossa leitura bíblica. Após a nossa aula, nós temos 3 objetivos aqui na nossa lição, que eu vou ler para você aqui. Primeiro, aprender com o livro de Salmos, aprender como o livro de Salmos está dividido e como os salmos podem ser classificados. Reconhecer, segundo objetivo, reconhecer que o crente tem na Bíblia a sua fonte de prazer. E o terceiro objetivo, compreender que a felicidade eterna consiste em viver uma vida de retidão diante de Deus. Então, esses são os objetivos da nossa aula. E ao final, você precisa estar com isso bem fixado na sua cabeça, tá? A nossa aula, nossa lição, ela está dividida em 3 tópicos. Primeiro tópico, o livro dos Salmos. Segundo tópico, o Salmo primeiro. E o terceiro tópico, o sucesso do justo e o fim do ímpio. A nossa lição se divide, então, nesses 3 tópicos. Antes de entrar aqui na nossa lição, peço a você que já se inscreva no nosso canal, se você ainda não é inscrito. Caso você seja novo por aqui, eu sou o Denis, pastor na Igreja Assembleia de Deus, aqui em Belém, e eu peço a você que comente aqui embaixo qual é o seu nome, qual a sua cidade, de onde você está falando e qual a congregação que você faz parte. Nós temos aqui uma comunidade de vários irmãos que nos assistem, que estudam com a gente, de vários lugares, de Manaus, de Maceió, de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Brasília, gente do Amapá, tem gente do Amapá que nos assiste aqui. Então, um grande abraço a todos e vamos juntos nesse novo trimestre estudar e nos
enriquecer com o conhecimento bíblico, que é aquilo que Deus tem disponibilizado para nós. Então, estamos muito felizes por iniciar um novo trimestre, tá? Peço também que compartilhe esse vídeo, né? Tem um botão bem aqui embaixo escrito compartilhar. Você clica nele, aí você copia o link. Ao clicar, você já copia o link. E aí você pode jogar esse link no seu Facebook, no seu WhatsApp, no grupo da igreja, no grupo da família, enfim, divulga esse canal para que outras pessoas também possam estudar a palavra de Deus e aprender com a Bíblia para serem crentes melhores, cristãos melhores, cidadãos melhores. Nós só temos a ganhar ao estudar a palavra de Deus, tá bom? Vamos iniciar então a nossa aula. Falamos que esse será um trimestre que vamos estudar o livro de Salmos, e a introdução, ela diz assim, eu vou ler aqui para você. Neste trimestre, iniciaremos mais um precioso período de estudos e o nosso objetivo objeto de exame será o livro de Salmos, que é uma coleção de hinos, orações, louvores poéticos e também sabedoria. Então, o livro de Salmos, ele possui essas características. São louvores, hinos, são orações, louvores poéticos, não somente louvores, né, mas a poesia está inserida nos louvores, e também são salmos de sabedoria que trazem conselhos sábios para nós. Entre eles, o Salmo 1, que é o que vamos estudar, ele é um desses salmos de sabedoria, tá? O primeiro tópico aqui é o livro dos Salmos. E o primeiro ponto é a formação desse livro. Como ele é composto? Nós temos aqui 3 classificações que podem definir a formação do livro de Salmos. A primeira classificação são os salmos pré-exílicos, que foram aqueles inspirados, escritos antes do exílio. E o exílio aqui se refere ao exílio babilônico, aquele que durou 70 anos. Então, a primeira formação são os salmos pré-exílio, antes do exílio. A segunda formação são os salmos que foram escritos dentro do exílio, dentro desse período aí que abrange 70 anos. E a terceira formação do livro de Salmos são os salmos no período do segundo templo, inaugurado após a autorização do retorno dos judeus à Terra Santa, ou seja, dentro daquele período pós-exílico, depois do exílio da Babilônia. As datas aqui nós vamos classificar como o primeiro período está em aproximadamente 606 a.C. O segundo período, que é dentro dos 70 anos do exílio, vai do ano 606 até aproximadamente o ano 536, tá? E o terceiro período, ele é a partir do ano 536, que é onde termina o exílio. Então vamos datar a partir do ano 538, assim, vamos dar essa margem de tempo. Tudo, obviamente, antes de Cristo, tá bom? O segundo tópico aqui, o segundo ponto aqui dentro a ser estudado é autores, datas e a classificação. A gente falou no primeiro ponto sobre a formação do livro, que ele abrange esses 3 períodos, e nós vamos falar agora no segundo ponto a respeito dos autores, da data e a classificação. O livro de Salmos, irmãos, ele é o maior livro da Bíblia. Ele possui 150 salmos. Então, ele é a junção de 5 livros. Nós vamos ver mais para frente, no próximo ponto, a divisão desse salmo. Mas, por ele ser bem extenso, são muitos autores e uma grande parte deles são desconhecidos. Não temos a, a, a descrição da pessoa que compôs o salmo. Vamos lá. Aqui, nesse primeiro ponto, nós vamos ver os títulos dos salmos, além de revelar a autoria, apresentam outros importantes detalhes. Letra A natureza da poesia. Letra B, instruções musicais. E a letra C, a ocasião. Então, explicando a letra C, por exemplo, o Salmo de Davi, quando o profeta Natan veio ter com ele,
ele é descrito um período da história, é o Salmo 51 que me refiro, ele descreve um período da história que está no livro de Samuel. Então, os salmos também representam e expressam períodos da história dentro dali do seu louvor, da sua poesia e do seu cântico, tá bom? Aqui dentro nós vamos ver os 150 salmos e vamos ver aqui os possíveis autores destes salmos, tá bom? Dos 150 salmos, temos conhecimento dos seguintes autores. Davi, a ele é atribuído 73 salmos. Nós temos Asaf, a ele é atribuído 12 salmos. Nós temos os filhos de Corá, que a eles são atribuídos 10 ou 11 salmos, dependendo da classificação. Nós temos Salomão, a ele é atribuído 2 salmos. Nós temos Moisés, que a ele é atribuído 1 salmo. Nós temos Emã, a ele é atribuído 1 salmo. Temos Etan, que também a ele é atribuído 1 salmo. E temos também aproximadamente 50 salmos, ou 49, dependendo se formos atribuir 10 ou 11 aos filhos de Corá. Temos aproximadamente, então, 50 salmos que são de autoria desconhecida. E se são de autores desconhecidos, também a data será desconhecida. Não vamos conseguir datar esses salmos. Vale salientar aqui uma observação. O livro de Salmos, ele basicamente é o livro de cânticos para os judeus. Então seria o que equivale para nós os cristãos da Assembleia de Deus a harpa cristã para nós. Sendo assim, tecnicamente o livro de Salmos, ele não possui capítulo, ele possui salmos, assim como a harpa cristã não possui capítulo. Você não diz assim, vamos louvar o capítulo de número 8 da harpa cristã. Não existe essa descrição. Nós vamos louvar o hino de número 8. Assim nós nos referimos à harpa. Então, tecnicamente, não possui capítulo o livro de Salmos, porque também essa divisão em capítulos ela é bem recente, né? Tecnicamente, mas para nós, né, leigos, vamos dizer assim, não seria um erro grosseiro abrir os Salmos no capítulo de número 24, por exemplo. Não seria um erro grosseiro, mas tecnicamente é errado, tá bom? Só uma observação. Aqui no terceiro ponto desse primeiro tópico, que fala a respeito do livro dos Salmos, nós vamos ver a divisão e a organização do livro de Salmos, tá? Então, gente, o livro de Salmos ele é dividido em 5 livros. Na verdade, ele não é dividido, ele é a junção de 5 livros. Eles originalmente eram separados, são 5 livros que foram compilados e organizados em apenas um único livro e foram inseridos dentro do cânon sagrado. Então, a divisão do livro de Salmos se dá assim. O primeiro livro vai do Salmo 1 até o Salmo 41. O segundo livro vai do Salmo 42 até o Salmo 72. O terceiro livro vai do Salmo 73 até o 89. O quarto livro vai do Salmo 90 até o Salmo 106. E o quinto livro vai do Salmo 107 até o Salmo 150. Dessa forma, ele originalmente ele era dividido, tá? Aqui nós precisamos entender por que ele é dividido, né, organizado em 5 livros. Provavelmente, isso é uma teoria, com base na Torá, que são 5 livros. O que para nós é o Pentateuco, para os judeus a Torá ela é dividida em 5 livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Dessa composição também é uma hipótese, pode o livro de Salmos ter sido também organizado dentro desses 5 livros, com base na divisão e na organização da Torá. E nós temos aqui as categorias. Nós podemos dividir os salmos em 2 grandes categorias, tá bom? Existem
várias outras subcategorias, mas a grosso modo vamos dividir em duas para exemplificar melhor para você. A primeira seriam salmos de lamento. Esses salmos de lamento, eles vão expressar a tristeza e o clamor ao Senhor. E a segunda divisão, essa primeira divisão, ela abrange basicamente do primeiro, o segundo e o terceiro livro. São 5, né? Ele abrange os 3 primeiros livros. A segunda divisão são salmos de louvor, que expressam a alegria, a poesia e a celebração a Deus. E, basicamente, esse conteúdo está presente nos 2 últimos livros dos Salmos, que são o livro de número 4 e o livro de número 5. Quais salmos seriam esses? Seriam do Salmo 90 até o último 150, basicamente. E a primeira divisão seria do Salmo 1 até o Salmo 89. Então, basicamente, o livro de Salmo, ele se divide nessas duas grandes categorias. E agora vamos entrar no segundo tópico da nossa lição, que vai se referir ao Salmo primeiro, que é o salmo a ser estudado dentro dessa lição. Primeiro ponto aqui, autoria, datação e classificação desse Salmo primeiro que vamos estudar agora. O Salmo 1, o Salmo primeiro, é conhecido como Salmo dos Salmos. Este salmo possui a função de servir como uma introdução a todo o livro e trata poeticamente do nosso relacionamento com Deus a partir da nossa convivência dentro da sociedade, da nossa convivência com o próximo, né? Do nosso comportamento dentro da sociedade. O Salmo primeiro, ele expressa isso, o comportamento do justo e do ímpio, de como o homem que conhece a Deus se comporta e como o homem que não conhece a Deus se comporta. Quando eu falo homem, é homem e mulher, né? Me refiro à humanidade. Esse salmo é anônimo, de autor desconhecido, por isso a data também é desconhecida, não temos como dizer que foi na data X, porque é anônimo o salmo, mas ele possivelmente foi escrito no período ali em que viveu o profeta Jeremias, visto que Jeremias capítulo 17, do verso 5 ao 8, é um texto muito parecido com o Salmo primeiro, é como se fosse uma parafrase do Salmo. Então, há essa teoria, há essa possibilidade, mas não podemos classificar e dizer e afirmar que porque não sabemos historicamente. O segundo ponto aqui dentro do segundo tópico fala a respeito da felicidade do justo, e aqui nós vamos basear no verso 1 do Salmo 1, que diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Esse é o texto que vamos basear o Salmo, o ponto aqui, né, a ser descrito. Essa expressão bem-aventurado, ela é traduzida do grego como Macários, e é uma expressão de muito feliz. As pessoas geralmente, de forma comum, traduzem a, a expressão bem-aventurado como mais do que feliz. Só que esse conceito, ele expressa bem o que a palavra quer dizer, mas se fôssemos detalhar isso, a expressão bem-aventurado se dá a alguém que é muito feliz, sim, como é descrito, mas é feliz por um motivo. E esse motivo é a pessoa ser íntegra, ser completa, ser realizado, podemos dizer assim. É uma pessoa plena. E qual é a definição, a descrição de uma pessoa plena? É a imagem de Cristo, aquele que consegue ser parecido com Jesus, podemos dizer assim. A expressão bem-aventurado, muito difundida por Jesus no capítulo 5 de Mateus, no Sermão do Monte,
ele vai ali descrever bem-aventurado é aquele, e ele vai dar várias definições. E todas essas definições estão, se fôssemos resumir tudo, dentro daquela pessoa que obedece a Deus. Então, a verdadeira felicidade está em conhecer e obedecer a Deus. Poderíamos resumir dessa forma. O terceiro ponto aqui dentro é o prazer encontrado na lei do Senhor, que é o verso de número 2 desse Salmo 1. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, ainda falando da felicidade, o Salmo 1, ele descreve a felicidade não como um sentimento, porque o sentimento é algo temporal. Às vezes estamos alegres e felizes e passa aquela felicidade, ficamos tristes, passa esse momento de tristeza, acontece algo, ficamos aborrecidos. Então, o sentimento ele não tem estabilidade, ele é volúvel e ele muda conforme o tempo. Mas a felicidade descrita aqui dentro é algo permanente. E essa felicidade, ela não vem de uma ocasião, de algo que acontece de forma inesperada ou até mesmo esperada. Não é de uma situação, de um ocorrido. Essa felicidade, ela vem de alguém que tem conhecimento de Deus e de alguém que tem relacionamento íntimo com Deus. Então, é diferente você ter conhecimento e você amar a Deus. É diferente você apenas saber que Deus existe e você ter um relacionamento íntimo com Deus. Isso aqui vai expressar como sendo a felicidade do justo, daquele que conhece e que tem relacionamento com Deus. E como é que eu vou ter esse relacionamento, essa intimidade? Aqui o salmista vai explicar no verso 2, tendo prazer na lei do Senhor. A gente costuma ver que a lei, nós costumamos ver a descrição da lei como sendo algo ruim, né? Como sendo algo que pune as pessoas e tal, que mostra o pecado das pessoas. Mas o Salmo 1, ele vem nos dar uma outra visão a respeito da lei. Esse cara aqui, o justo, descrito no Salmo 1, ele tem prazer na lei do Senhor. A lei do Senhor é algo que lhe dá alegria, que lhe dá algo gostoso para ele. Então, como é que a lei, a palavra, a Torá, será algo gostoso no meu paladar, será algo agradável para mim? Quando eu tenho um íntimo relacionamento com Deus. Essa seria uma boa explicação. Não vou dizer a melhor, né? Porque quem sou eu para dizer que a minha explicação é a melhor? Mas seria uma boa explicação. Quando eu tenho um bom relacionamento com Deus, íntimo com Ele, e eu vou ter prazer na lei do Senhor. Isso é até um alerta. Se você não tem prazer na Bíblia, não tem alegria ao ler a Bíblia, não tem entusiasmo ao estudar a palavra de Deus, significa que o seu relacionamento com o Senhor não está bem. É um alerta para nós, tá bom? E aqui nós encerramos o segundo tópico e vamos entrar no terceiro tópico da nossa lição. E o primeiro ponto do terceiro tópico, ele vai falar sobre a árvore e a palha. Está baseado no verso 3 e 4 do Salmo 1. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Então, nesse primeiro ponto aqui, nós já vamos ver uma comparação entre o justo e o ímpio e a figura da árvore e a figura da palha. Aqui nós temos de cara que a árvore ela é algo útil, ela é algo bom. A árvore que dá frutos, ela é algo fenomenal. A árvore que dá frutos, ela cumpriu o seu propósito. A finalidade de uma árvore é produzir frutos, porque a continuação da, da, da espécie daquela árvore está no seu fruto. O fruto serve
tanto para nos alimentar, como para gerar outras árvores a partir da semente que está dentro do fruto. Então, a árvore que dá fruto, ela cumpre o seu propósito. Assim é o justo. Ele cumpre o seu propósito. Por outro lado, a palha, ela já é algo inútil. Para que serve a palha? Já é algo morto. Não tem vida na palha. Ela já está seca ali, já está morta. E há duas características da palha. A primeira é essa, que ela é morta, ela é seca. E a segunda aqui é que o vento leva para onde ele quer. E assim é o ímpio. O ímpio não tem vida nele. O ímpio não tem vida, o ímpio não tem estabilidade. Para onde o vento bate e leva, ele vai. E o ímpio, o destino dele, conforme João Batista descreve, é ir para o fogo, é ser queimado. E isso é uma analogia, né? Porque o ímpio ele será condenado e vai para o inferno. Então, aqui está a comparação entre o justo e o ímpio, e o porquê eu devo ser justo e o porquê eu não devo ser o ímpio. O segundo ponto aqui dentro é: os ímpios não triunfarão. É o verso de número 5. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Aqui o salmista ele vai esclarecer que os ímpios eles agem de forma oposta à conduta dos justos. Por isso, exatamente por isso, pela sua conduta perversa, caída, é que os ímpios eles não triunfarão. Pode parecer que, por um momento, dentro dessa sociedade em que vivemos, valha mais a pena ser ímpio do que justo. Pode parecer, mas isso é uma ilusão, porque o fim define as coisas. E no fim, o justo ele será recompensado e o ímpio ele será condenado. Então, pelo fim, nós podemos definir o que vale a pena e o que não vale. E o terceiro e último ponto aqui é: Deus conhece o justo, que é o verso de número 6. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, aqui, mais uma vez, nós vamos reafirmar a respeito do quão valioso é você ser justo. Aquele que é justo, ele anda em retidão. E nós sabemos que Deus ele tem compromisso com aquilo que é justo, com aquilo que é certo, com aquilo que é reto. Por isso, o Salmo diz que Deus conhece o caminho dos justos. Então, a Bíblia não diz que o caminho do justo é agradável, não diz que o caminho do justo é algo festivo, né? Só alegria e tal. Pelo contrário, diante da sociedade em que vivemos, ser justo é algo desfavorável, é algo ruim e é algo considerado até errado por essa sociedade. Mas nós temos que ter em mente que Deus conhece o caminho dos justos e o caminho dos justos, como Jesus descreve, conduz à vida. No fim, a vida, a alegria, a gozo, a delícias e a recompensa que não se pode descrever. Por outro lado, aqui como diz, o caminho dos ímpios perecerá. Então, pode parecer lindo, pode parecer agradável, pode parecer muito feliz, mas o caminho do ímpio ele perece, ele conduz à perdição, ele conduz à morte. Então, não há recompensa boa no caminho dos ímpios, porque ali há destruição e morte. Deus não tem pacto, não tem compromisso com os ímpios, por isso eles perecerão. Então aqui nós finalizamos a nossa lição e nós vamos para a aplicação pessoal. A aplicação pessoal ela diz assim: podemos ser felizes cultivando a comunhão com Deus e a prática de bons hábitos, dentre eles a oração e a meditação na Bíblia. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Espero que você tenha sido edificado por essa aula. Que Deus abençoe a sua vida. Agora, no final, eu peço que você responda o questionário da nossa lição. São 3 perguntas e a primeira pergunta: segunda lição, assinale quais gêneros literários encontramos no livro dos Salmos. E nós temos 3 opções aqui. Letra A, poesia, música e história. Letra B, prosa, poesia e crônica. Letra C, romance, drama e ação.
E a segunda pergunta é: qual a melhor definição para a palavra evangelho? Qual seria a melhor definição? E a terceira pergunta: quais os dois elementos utilizados para evidenciar o contraste entre a vida do justo e a vida do ímpio? Mais uma vez, muito obrigado. Que Deus te abençoe. Se inscreve no nosso canal, deixa o like aqui nesse vídeo e até a próxima aula.